Bom dia com alegria, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual momento exato que Deus irá oportunizar a você de assistir, de ouvir o nosso momento Candura, este devocional que é tão importante para a minha vida e sei que para a vida de vocês também. Hoje nós vamos refletir um pouco e bem sucinto em Lucas capítulo 5. Eu quero sugerir que você leia todo o capítulo do 5, do 1 até o 11, que é a nossa reflexão. Mas eu quero ler aqui o versículo 6, que diz assim, versículo 5 melhor. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Esse texto, muito conhecido entre nós, é chamado de o texto da pesca maravilhosa. Pedro passa a noite toda com seus companheiros de pesca, com seus amigos pescadores no seu barco e nada conseguiu. E eis que de repente ele começa agora a recolher as redes. Ele está vivendo uma frustração, está vivendo uma decepção. E de repente aparece Jesus. Mas Jesus não chega sozinho, ele chega com uma multidão. E a multidão veio para ouvir a palavra de Deus. E os dois barcos estavam junto à praia do lago. Isso se aconteceu no lago de Genezaré. E o texto vai dizer que Simão entra em um dos barcos e Jesus pediu que afastasse um pouco. Jesus usa daquele barco em que ele está para aproveitar que aquela multidão estava ali e pregar, aproveitando da acústica, do vento que estava favorável, e a multidão fica na beira da praia e Jesus fica um pouco afastado. Mas aí, antes de Jesus iniciar a sua ministração, ele dá uma palavra direcionada para Pedro. E ele diz: Simão, lance as redes. Agora imagine você, alguém que já tinha passado a noite toda lançando rede da direita, rede da esquerda, avançando o barco, recuando o barco. Aquele horário da manhã, provavelmente era, os peixes que estavam em lugares em águas profundas não estariam em águas rasas. Mas aí é o grande segredo. O grande segredo é esse. Pedro resolveu obedecer a Jesus. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A obediência a Deus. Quando nós colocamos em nosso coração agradar o Senhor, obedecer ao Senhor, colhemos resultados fantásticos. Essa é a primeira chave de entendimento, a primeira chave de sabedoria. Vale a pena obedecer a Deus. Lá em 1 Samuel, o Senhor dando a orientação, ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus é deixar ser dirigido por Ele, é permitir que Ele controle a sua vida, é deixar o seu entendimento para trás e reconhecer a dependência total de Deus. Será que você já colocou os seus planos? Será que você já colocou os seus objetivos, os seus sonhos aos pés do Senhor? Responda para você mesmo. E para finalizar, o mais interessante é que ele lança a rede. Os peixes não deveriam estar lá pelo horário.
Deveria ter ido para águas mais profundas. E nas águas profundas ele já tinha pescado. Não seria comum, mas Deus queria operar um milagre através do seu Filho Jesus Cristo em Pedro. Segunda chave, nesta manhã, Deus quer realizar um milagre na sua vida. Mas esse milagre está condicionado à primeira coisa, a você cumprir a primeira chave, obedecer a Ele. Pedro lança as redes e quando ele começa a sentir o peso das redes, o texto diz que eles apanharam uma grande quantidade de peixes, que as redes começaram a se romper, ou seja, eles tiveram que puxar a rede o mais rápido possível. Eles tiveram a ajuda de outras pessoas ali puxando aquela rede, porque os peixes estavam começando a romper e corria o risco dele perder aqueles peixes que ele estava agora apanhando. Mas tudo isso só aconteceu porque ele obedeceu. Vale a pena obedecer. Vale a pena você seguir as orientações do altar. As orientações que Deus tem te dado. As orientações que o Senhor está falando com você. Vale a pena. Momento Candura também é cultura. E a frase de hoje diz assim: nascemos para sermos submissos e obedientes a Deus, em perfeita liberdade. Quem assim procede será livre, salvo e feliz. Quem disse isso? Sêneca. Então nós nascemos para obedecer a Deus. O contrário disso é uma vida fracassada. O contrário disso, a sua empresa não vai fluir. A sua ONG, a sua instituição, a sua família jamais irá ser próspera, feliz, irá ter paz, se não vier, se não ocorrer, se não houver, melhor, um ambiente de obediência a Deus. Em minha oração eu tenho pedido a Deus que Ele crie em mim uma cultura de obediência, pois quem obedece a Deus obedece às instituições. Alguém que obedece a Deus não tem dificuldade de obedecer à sua liderança. Alguém que obedece a Deus, é impossível ser alguém que não obedece às leis de trânsito. Sim, porque nós obedecemos a Deus, mas nos relacionamos com homens na terra. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Hoje é segunda-feira, 11 de março de 2024, e esse é o Momento Candura 49. Creia que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. É assim que Paulo escreve aos Efésios. Segundo o poder que em nós opera, esse poder opera em nós. Mas para que esse poder tenha uma eficiência, seja obediente, Efraim. Seja obediente. Pois aí, quando você lançar a rede, você vai colher. Você vai colher porque você primeiro obedeceu. Obedecer é melhor do que sacrificar. Eu sei que obedecer muitas vezes significa abrir mão, às vezes, do nosso orgulho. Mas lembre que são os humildes que conquistarão. Eu tenho certeza que Deus tem uma semana maravilhosa para você. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Eu sou uma voz profética, pastoral na sua vida nessa manhã. Deixa eu lhe pedir uma coisa. Compartilha com no mínimo 6 pessoas. Se inscreve no canal, compartilha, diz o que é que você comenta, diz o que é que você achou desse devocional. Isso é tão importante porque o YouTube entende que esse conteúdo está sendo de uma alta relevância. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Parafraseando o nosso pastor Rubens, não aceite menos daquilo que Deus tem para você. Viva o melhor de Deus. Eu sou o pastor Efraim Lima, pastor auxiliar da Assembleia de Deus Ministry Internacional. Igreja liderada pelo meu pastor Rubens Xavier e pela pastora Lídia Célia, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Eu sou liderado pelo meu pastor Carlos Alberto e pela minha pastora Vânia Xavier.
Que Deus te conceda uma semana maravilhosa, repleto das bênçãos, das maiores, como diz o apóstolo Paulo, e copiosas bênçãos celestiais. Receba a honra de Deus, mas primeiro honre a Ele com a sua obediência. Um fraternal e afetuoso abraço. Esse é o Momento Candura 49. E sobre 3 condições voltaremos amanhã. Primeiro, se a trombeta não tocar. Segundo, se o coração do Efraim continuar batendo e o sangue pulsando. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Não é hora de parar, é hora de avançar. É hora de avançar. Não é hora de desistir. Na força de uma leoa parida, na força dos 318 de Abraão e na força dos 300 de Gideão, com o poder do Espírito Santo, rompendo em fé. É assim que nós vamos enfrentar essa semana, se Deus assim nos permitir, Ele há de permitir. Um fraternal e afetuoso abraço. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, os seus sonhos, cumprindo, tornando realidade. Viva o melhor de Deus para você.